Boa noite. Nós vamos gravar a aula de dissecção da flor de composta ou da família Asterácea. Nós escolhemos o Senécio mysticano, Pseudoginox chenopodioides, porque estava em flor na nossa área. Ele é uma trepadeira bem ornamental, mas ela é uma trepadeira rústica. Ela quase toma conta do ambiente. A família composta, ela é uma família muito fácil da gente reconhecer pela presença dos capítulos, que é essa pseudoflor laranja que nós estamos vendo na foto à direita. Ela é proveniente do achatamento de um cacho ou racemo em que posiciona todas as flores no mesmo nível. A família composta, ela é uma família evoluída e ela apresenta então características bem próprias que nós vamos ver ao longo da aula, como os capítulos, um cálice reduzido a papos, sinanteria. No slide 2, nós vemos à direita um ramo, um pedaço do ramo em que nós vemos que ela apresenta entrenós longos e a cada nó sai apenas uma única folha. Então, nós dizemos que a filotaxia é alterna ou alternada. Isso é uma folha simples. Notem que ela tem um limbo inteiro. Como ela tem limbo e pecíolo, nós falamos que ela é uma folha do tipo peciolada, uma folha típica do grupo das eudicotiledôneas. Notem que neste caso ela tem um pecíolo longo, nós chamamos geralmente de longo-pecioladas. Como observação, notem que a margem toda denteada, não é uma serra, é um dentinho. E a nervação é do padrão pene-nérveo, isto é, tem uma nervura principal da onde partem as ramificações. No nosso segundo slide de folha, nós temos aqui à direita, acima, a epiderme adaxial ou superior e embaixo a epiderme abaxial ou inferior. No meio, nós colocamos um esquema do corte transversal dessa folha para a gente poder observar melhor. Na epiderme superior, notem que os pelos são mais curtos, são mais rígidos, geralmente eles quebram e dão uma certa aspereza à epiderme superior. Já embaixo, esses pelos são mais longos, alvos, eles se entrelaçam, e dão outra textura à folha, mais suave. Além desses pelos tectores simples, nós vamos encontrar, quando olhamos na lupa, pequenas glândulas, pontos, mas não translúcidos, como a gente fala da família mirtácea, da goiaba, da pitanga, nem como da família rutácea, a família da laranjeira, do limão. Ela não é translúcida. Chegamos na inflorescência. Notem que essa inflorescência, o capítulo, é uma inflorescência do sistema racemoso ou de crescimento indefinido, em que houve um achatamento da estrutura e todas as flores foram colocadas no mesmo nível de observação. Com isso, facilita a polinização ou a observação dos polinizadores a todas as flores ao mesmo tempo. À direita, nós temos esse corte na longitudinal e em cima nós colocamos um esquema com corte longitudinal também. Notem que ela tem um receptáculo achatado, da onde partem as brácteas, que nós chamamos brácteas involucrais, que lembram muito sépalas, mas note que isso não é uma flor,
isso é uma inflorescência. Nós temos as flores do raio, que lembram pequenas lígulas, são chamadas flores liguladas, e nós temos várias flores na parte central, que são flores em forma de tubo, são flores tubulosas. As flores do raio, elas são femininas nessa flor, poderiam ser neutras, e as flores do disco são as flores andrógenas ou hermafroditas, as flores que vão dar origem às sementes. No esquema aqui em cima, a gente observa que, além das brácteas involucrais, algumas flores tubulosas podem ter pequenas bractéolas, que nós chamamos de pálias. Mas no caso aqui do senécio mexicano, ele não tem essas brácteas. A gente observa o ováriozinho, o tubo da corola, né, avermelhado. Vamos para o outro slide. Aqui nós vamos então dar detalhes das flores, tanto da flor ligulada acima, quanto da flor tubulosa abaixo. Notem que ambas têm cálice e corola, então são ditas diclamídia. Ambas têm 5 pétalas, então são chamadas de pentâmeras, característica também do grupo das eudicotiledôneas. As pétalas estão unidas entre si, então nós chamamos de gamopétalas, e a característica interessante é que esse cálice é reduzido a papos. Papos é uma estrutura de dispersão. À esquerda aqui, nós temos o padrão do papos do senécio, que são cerdas longas que vão facilitar a dispersão pelo vento. Anemófila, né? A dispersão. Na flor do raio, nós chamamos essa flor em que as pétalas ficam todas unidas por um lado só, lembrando uma pequena língua de ligulada. Ela é feminina e, como as peças estão unidas por um lado só, ela é zigomorfa ou de simetria bilateral. Essas flores servem para a atração de possíveis polinizadores. Elas funcionam como pétalas nessa pseudo-flor. Notem os 2 estigmas enroladinhos ali, eles têm um ápice triangular, bem piloso, que é típico do grupo dos senécios. Então, são 2 estiletes e 2 estigmas. Nós temos aqui todos esses esquemas são do livro de Ángel Cabrera, um pesquisador argentino da família composta da flora de Jujuy. Bem didático para a gente entender essa estrutura da flor ligulada. Embaixo nós temos a flor tubulosa ou do disco. Notem que ela tem uma simetria radiada ou actinomorfa, mas também apresenta o mesmo padrão de estigma com ápice triangular, piloso, e o papos é cerdoso. As flores do disco são responsáveis pela produção de sementes, então é reprodução. Aqui no esquema ao lado, a gente nota um outro padrão de papos, mais curtinho. Esse papos pode variar, ele pode ter ganchos e funcionar como um picão que prende no pelo do animal ou na nossa roupa, e aí ele é disperso, né, sempre por esse papos. Chegamos no androceu. Notem na foto, à direita acima, nós abrimos a flor e vemos os estames presos nas pétalas. E ele já está meio aberto, meio rasgado, então eu botei um esquema pequeno do lado para vocês notarem
como é a antera, a porção fértil desses estames. Nós temos 5 estames para 5 pétalas, então nós temos uma relação de igual, e nós chamamos isso de iso, igual, estêmones, estames. Eles se prendem, na foto abaixo a gente tem um detalhe dele, pelas anteras. As anteras é que estão unidas, formando um tubinho. Nós chamamos isso de sinanteria. Sim, união, reunião, anteros de anteras. E isso só ocorre nessa família, é uma característica bem própria da família composta. E eles estão presos nas pétalas pelo filete. Então, nós chamamos eles também de epipétalos, sobre as pétalas. Mas quando a gente vai falar de concrescência, se eles estão livres ou unidos entre si, na verdade a gente está falando dos filetes. Os filetes não estão unidos, né? Eles estão livres e presos nas pétalas. Então a gente diz que esse androceu é dialistêmones, né? Os estames estão livres entre si, porém são sinânteros. As anteras estão unidas, formando um tubinho. Quando essa antera descarrega o pólen, ela descarrega para dentro desse tubinho e vai atingir exatamente o estigma. Só que o estigma nesta fase, ele está imaturo. Lembrem da dicogamia, o amadurecimento diferencial do androceu e do gineceu. Então, embora eles caiam sobre o estigma, como o estigma está imaturo e fechado, não ocorre autofecundação. E à medida que esse estigma começa a crescer, ele vai empurrando para fora essa carga de pólen. Então, nós falamos que ele tem um sistema de êmbolo, o êmbolo da seringa que vai empurrando o líquido para fora, né? Só depois que todo o pólen foi descarregado é que os estigmas vão abrir e ficar então receptivos. Com relação ao tamanho, notem aqui que eles atingem a mesma altura, então implica que eles têm tamanhos iguais. Então nós vamos usar o prefixo iso e o sufixo dínamos. Notem que nós não usamos estêmones, porque se a gente usasse isostêmones, iria confundir lá em cima com o número de estames. Então, nós usamos um outro sufixo, dínamos, de tamanho. Lembrem, dínamos, força, né? Medida de força, então nós podemos associar com a força de crescimento. É igual para todos. E eles se abrem por uma fenda longitudinal. Então, a gente diz que a deiscência é rimosa, embora a fenda seja interna. Chegamos no gineceu. Notem que a gente passou uma barra marrom separando a estrutura superior, que é o papos, que corresponde ao cálice, as pétalas, os estames, e na parte de baixo, então, nós vamos encontrar o ovário mergulhado no receptáculo floral. Então, nesse caso, nós dizemos que o ovário é ínfero, né? Ele está dentro do receptáculo da flor. Com um estilete, nós cortamos, abrimos assim, na longitudinal, a cavidade, e aí nós podemos ver um único lóculo e um óvulo deslocado para a direita, né? A base está um pouquinho mais escura e ele está deslocado para a direita. Então, nós temos aqui um estigma, a parte do estigma são 2 estigmas. Então, se o estigma é a ponta do carpelo,
nós temos 2 carpelos aí unidos. Então, a gente diz que esse ovário é bicarpelar. Olhando aqui a seta, nós vemos que tem uma única cavidade. Então, ele é unilocular. Olhando mais abaixo, o óvulo deslocado para a direita, então ele é uniovular. Quando eu tenho um óvulo, ele geralmente ou está preso na base, como nesse caso aqui, então nós dizemos que a placentação é basal, ou ele fica preso no ápice, e nesse caso ele fica pendurado por um cordão. Então nós falamos que essa placentação é apical. Chegamos no fruto. Notem na foto à direita que aquela estrutura do ovário já começou a escurecer, né, a ficar mais rígida, então ele está se transformando em fruto, ainda não está totalmente maduro aí. Esse fruto seco, indeiscente, quer dizer que não se abre para liberar a semente e que tem apenas uma única semente livre da parede do fruto, nós tínhamos chamado de aquênio. Só que quando o aquênio é de ovário ínfero, como neste caso, os autores chamam de cipsela. Então, a cipsela é o fruto típico da família composta ou asterácea. Notem aqui embaixo, a gente retirou o óvulo. Na verdade, esse óvulo já está virando semente, mas ainda está mais para óvulo do que para semente. E ele está livre, né? A gente rapidinho tira da estrutura interna do fruto. E a dispersão, no caso desse papo cerdoso, relembrando novamente, é feita pelo vento, anemófila. Poderia ser um papus com ganchos, né? Aí seria feito por um animal, uma estrutura assim. Então, acho que conseguimos falar das principais características da família composta, né? A presença do capítulo, o cálice reduzido a papos, esse aquênio de ovário ínfero, que é a cipsela, né, com esse padrão de dispersão interessante, o sistema de êmbolo, da liberação do pólen, da união das anteras, da sinanteria. Então, é uma família com bastante características próprias. É uma família fácil de reconhecer, como a gente já falou, mas como é uma família que apresenta muitas espécies, distribuídas no mundo todo, em várias latitudes, do nível do mar até grandes altitudes, ela tem muitas espécies e muitas variações, e aí fica mais difícil de identificar a nível de espécie, mas a nível de família é muito simples. Espero que a aula tenha ficado didática. Até breve.